Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos sobre a indicação de um grande banco a respeito de um título do Tesouro Direto e traremos informação desse título com relação à rentabilidade a longo prazo, a marcação a mercado, os riscos, enfim, muita informação para que você possa avaliar se esse título é ou não é o seu perfil de investidor. Por isso, vamos lá. A matéria saiu aí na Money Times no dia 17 de julho de 2023, mais precisamente anteontem. E esse é o título dela. Tesouro Direto hoje, título predileto por analista, rende 60% a mais que o IPCA 2045. Na realidade, a matéria está falando aqui do pré-fixado 2029. Só que como as taxas caíram muito, já não faz sentido você avaliar com tanta necessidade investir nesse tipo de título. Veja, eu estou falando agora. Aqui não é nenhuma indicação de investimento. É somente opinião para você. Mas o principal da matéria está aqui. Assim, o Santander mantém sua preferência por títulos indexados à inflação, que são os títulos do Tesouro IPCA+, que ainda oferecem, e ela cita, juros reais elevados em julho, como característica aí acima de 5%. É a informação da matéria. Com isso, o título público favorito do banco é o IPCA 2035. E é sobre ele que nós vamos falar no vídeo de hoje, porque essa matéria não traz informação tão interessante assim, excetuando a indicação desse banco. Só que tem um detalhe que você precisa saber. Essas revistas eletrônicas, muitas delas têm relação direta ou com alguma corretora, com o banco. Então fica aqui a ressalva para você sempre estudar melhor e compreender melhor. E é por isso que eu trago aí para você 5 razões para avaliar o Tesouro IPCA 2035. Veja, eu estou falando para você, investidor, avaliar, para você verificar se é o seu perfil. E sem enrolação, vamos lá. A primeira razão é a razão que a própria matéria está trazendo. As taxas históricas desse título. Se você não sabe, o 2035 é o título atualmente disponível para venda que nós temos o maior histórico. Nós temos outro título com um histórico ainda maior, mas como ele não está disponível para venda, eu não vou comentá-lo aqui para você. Então o 2035, daqueles títulos que você pode comprar, é o que você tem maior histórico, porque ele foi lançado em 2010. São 13 anos aí de histórico. E eu trouxe aqui no nosso painel do Tesouro Direto, que você que é do clube de membros pode ter acesso a ele, bastando aderir ao Amigo Pleno e ao Amigo Consultor, e eu vou deixar o link aqui no alto. Eu trago umas informações para você ao longo desse histórico de 13 anos, destacando aí a inclusão aí na cor azul da média e da mediana. O que esse painel te mostra? As melhores taxas de abertura ao longo desse histórico de 13 anos. Veja então que a data que eu peguei foi a data de dia 18 de julho, com a taxa de 5,26%. Repara aí que essa taxa está nesse quadrado amarelo, que é a chamada taxa razoável, que vai de 4,57 a 6,02. Aliás, está bem ali próximo aí dessa metade dessa taxa. E aí, o que eu quero chamar a sua atenção é que essas taxas intermediárias não são aquelas ideais, mas a matéria destacou que as taxas ainda estão acima de 5%. Ressaltando que seriam taxas muito boas. Veja no canto esquerdo do seu vídeo, da cor azul, a taxa média histórica desse título. 5,37 também está acima. 5,57 é a mediana. É aquela parte que divide exatamente aí o histórico então que nós temos. 5,59 e 5,37 estão acima. Mas é verdade, se nós olharmos aí em relação a um histórico de prazo menor, e por que de prazo menor? Porque muitos dos investidores no Tesouro Direto não têm interesse em levar esse título até o vencimento. Mensalmente, o Tesouro divulga a estatística e, em média, o prazo que os investidores ficam mais é de 1 a 5 anos. Então, eu resolvi pegar também o histórico de janeiro de 2018 até agora, julho de 2023,
pouco mais de 5 anos. E aí você verifica como que, com base nesse histórico, a situação muda e muda de uma forma muito significativa. Veja que agora a taxa de 5,26 está maior que a média, que é 4,81, está melhor que a mediana também, que é 4,95, ainda que não esteja no quartil da melhor taxa, que são as 25% melhores taxas históricas ao longo desse período de pouco mais de 5 anos, que vai de 5,68 até 6,63. Mas veja que a oportunidade aí pode reaparecer com força e é importante você ter essas referências. Então, em resumo para você, em termos de histórico das taxas, considerando todo o histórico do título, a taxa não está boa e nem está ruim, está ali intermediário. Agora, se considerarmos somente os últimos 5 anos, essa taxa aí, na minha opinião, já se aproxima muito do que eu considero de uma taxa ótima. Então depende do seu olhar histórico em relação às taxas desse título. E no Clube de Membros, você tem acesso a esse painel atualizado diariamente, de forma automática, sem qualquer tipo de esforço, para todos os títulos. Não é só o IPCA 2035, não. Todos os títulos Tesouro IPCA, pagamento com juros semestrais, os pré-fixados, também os que pagam juros semestrais, enfim, taxa de compra, taxa de venda, para que você possa tomar a sua decisão. Segunda razão aqui para você avaliar esse investimento no IPCA 2035. Só que antes, dá aí aquele super like e se você está com alguma dúvida, escreva no comentário que eu vou ter prazer em te responder. Principalmente aí e dando preferência aos internautas do Clube de Membros. A volatilidade intermediária. O que é a volatilidade? É a variação aí de taxas e de preços históricas desse título. E aqui tem um ponto importante. Até o final de 2022, mais ou menos ali por volta de outubro, a taxa do IPCA 2035 era a mesma do 2045. E nós falávamos no canal que isso daí era inconcebível, não tinha qualquer fundamento para um título que tem o vencimento antes ter a mesma taxa que um vencimento depois. Em outras palavras, o 2045 teria que pagar uma taxa maior. E foi isso que aconteceu. Só que isso traz aqui um momento importante para você. Uma vez então que essas taxas mudaram, você vai verificar então que o IPCA 2035 passa a ter uma menor volatilidade do que o 2045. Então, se você não está preparado para grandes oscilações de preço, se você fica acessando lá diariamente o seu home broker, mas não aceita essas variações, então o 2045 não é para você. Talvez o Tesouro IPCA 2035 seja, porque ele tem uma volatilidade intermediária. Ele está maior do que o IPCA 2029, mas ele está menor do que o 2035. E ele consegue, então, balancear melhor essa relação de risco e retorno. E o que eu chamo de risco e retorno? Uma menor volatilidade. Ele tem aquela volatilidade intermediária. E se você souber, então, dar tempo ao tempo, você não sofre tanto com o risco de marcação ao mercado, que é o que nós vamos falar aqui rapidamente para você na terceira característica aqui desse tipo de título. Vamos lá. A terceira característica ou razão para você avaliar investir no IPCA 2035 é que no longo prazo esse título costuma trazer uma excelente rentabilidade. E o que é longo prazo para investimento? Aqui, no mundo dos investimentos, a partir de 10 anos já é longo prazo. Como nós estamos em 2023 e esse título vence em 2035, nós temos aí aproximadamente 12 anos até a sua data de vencimento. E eu fiz aqui uma simulação para você, investidor, que sempre pediu a análise desse título. Simulando aqui um investimento inicial de R$100 mil, pegando essa taxa de 5,26 e considerando uma inflação média ao ano de 6%, veja, inflação média de 6% são para períodos mais longos, porque no curtíssimo prazo essa inflação tende a ser menor. Mas historicamente no Brasil, se nós pegarmos a média dos últimos 10 anos, está girando aí próximo desses 6%. Então foi essa simulação que eu fiz. E aí, se você segurar esse título até o seu vencimento, você vai ter o seu valor triplicado. Aliás, mais do que triplicado. E eu já te explico aqui. Se você investir 100 mil, você vai ter bruto 363. E com um detalhe,
Toda vez que você falar de rentabilidade e comparar a rentabilidade com outros tipos de investimento, quase todos estão na rentabilidade bruta. Então toma cuidado aí. Se nós formos comparar com a rentabilidade bruta, sai de 100 mil para 363 mil reais no vencimento. Mas como eu quero ser transparente para você, eu estou trazendo aí a informação da rentabilidade líquida, descontada o imposto de renda e a taxa B3. Em outras palavras, é o que cairia no seu bolso se a inflação média for de 6% ao ano. Você teria, então, 318 mil reais. Veja aí que você tem um valor relativamente expressivo, se souber dar tempo ao tempo. Mas vamos supor aqui que você não tenha esse interesse. Eu trago também agora aqui uma simulação, caso nós temos, então, uma inflação de 5%. Porque eu sei que muitos vão dizer que 6% daqui para frente pode ser irracional. Ok, eu reduzi para 5%. Da mesma forma, o investimento inicial de 100 mil reais. Se fosse de forma bruta, você teria 325 mil reais. Agora, se for da forma líquida, você vai ter 286 mil reais. Quase aqueles 300 mil, com uma queda de 1% da inflação aí ao longo desse período. Então esse é para você que tem visão de longo prazo. Mas pode ser que você não queira ter essa visão, queira saber qual que seria aí o seu ganho na marcação a mercado. E essa aqui é a quarta razão que eu trago para você avaliar investir no IPCA 2035. A chance ou a possibilidade de lucro na marcação a mercado. E eu falo sempre aqui que é possibilidade, é uma probabilidade, não é uma certeza. Qual é a projeção que eu trago? Da mesma forma, a taxa de 5,26, uma expectativa então de taxa de venda de 4%. Mas para quando? Para daqui a 5 anos. Vou repetir para você. Taxa de compra 5,26, taxa de venda 4%, mas somente para daqui a 5 anos. E o mesmo valor investido, 100 mil reais. Olha aí como que ficaria a sua simulação. Você teria líquido 172 mil reais. Em outras palavras, 72% seria a sua rentabilidade líquida no período de 5 anos. Me parece ser uma rentabilidade muito interessante para quem investe aqui no Tesouro Direto. Mas vamos supor ainda que você queira uma outra simulação. Então, dentro dessa quarta razão, que é relativa à possibilidade de lucro na marcação a mercado, eu trago aqui uma segunda simulação, que a taxa caia para 3%. Seria um cenário extremamente aí otimista para esse período de 5 anos. Eu prefiro trabalhar com 4%, mas eu trago outras possibilidades para que você, investidor, saiba quanto que renderia. Nesse caso, você estaria ganhando, então, uma rentabilidade de 83% líquido nesse período de 5 anos. Se comprar com a taxa de 5,26 e vender daqui a 5 anos com a taxa de 3%. Veja que, novamente, é uma excelente rentabilidade líquida de quase 13% ao ano. Raramente nós temos oportunidades de rentabilidades tão interessantes assim no Tesouro Direto. E aqui o quinto motivo ou a quinta razão para você avaliar. E eu acho que essa aqui é uma razão matadora, principalmente quando nós estamos falando de Brasil. O histórico de inflação no Brasil. Nós temos aqui no nosso país um histórico de inflação elevada. E esse título, ele te protege da inflação, principalmente quando nós estamos olhando para um prazo mais longo. Em outras palavras, o que eu quero dizer para você, se pegarmos essa inflação média de 6% dos últimos 10 anos e fizermos aqui uma projeção, olha, se você fizer um investimento que não te protege da inflação, em 3 anos, essa inflação já comeu 19% do seu investimento. Veja, aqui são juros compostos. Não é pegar os 6% e multiplicar por 3 anos. É juros sobre juros. Em 5 anos, essa inflação já deu quase 34%. E agora, quando olhamos em 10 anos, 79%. Em 12 anos, o acumulado dela já vai para 101%. Em outras palavras, você pensar no investimento que te garante a proteção à inflação pode ser uma alternativa bem importante para você quando se fala aí no médio para o longo prazo. E é por isso que eu trouxe esse vídeo para você. Agora, se você quer realmente ter as taxas e preços
eu te convido para entrar para o clube de membros. Lá você vai ter acesso a essa informação e a esse painel atualizado para você. Você pode entrar e sair quando desejar. É livre, não há obrigatoriedade de prazo. Eu vou deixar mais uma vez o link aqui no alto para que você tome a sua decisão e faça a sua análise, porque aqui eu não faço indicação de investimento. Eu tento te ajudar na sua vida de investidor e espero estar conseguindo. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que vocês aproveitem muito tempo com as suas famílias. Um abraço e até o próximo vídeo.